Olá, boa noite. Boa noite, Bruna, Thaís, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live Conversando Abobrinha, de que abobrinha não tem nada, né? É um assunto tão sério, né, Bruna? Com certeza, com certeza. Em nome da associação, eu agradeço o convite. Eu acho que é muito importante para a sociedade, né, para as pessoas com doença de Parkinson, para os cuidadores, para os familiares, né, sempre ter acesso a maior quantidade de informações possíveis para facilitar, né, essa trajetória aí. Verdade, Bruna. Seja bem-vinda mais uma vez, obrigado por sua presença e, por Obrigada. gentileza, se apresenta para a gente, quem não lhe conhece ainda, onde você mora, o que é que você faz, qual a sua formação, e em seguida eu entro com algumas perguntas, tá bom? Tá. Meu nome é Bruna, eu sou fisioterapeuta. Atualmente eu trabalho com doença de Parkinson, sou fisioterapeuta da Associação Brasil Parkinson. Moro em São Paulo e acho que é isso. Maravilha, Bruna. No decorrer da live a gente vai se conhecendo melhor. Claro. Bem, no início dessa live, para os que estão presentes, muito obrigado, já tanta gente chegando, obrigado a todos. Eu quero agradecer à ABP, Associação Brasil Parkinson, através da sua presidente, a doutora Érica Tardelli, e agradecer também à Associação Parkinson de Pernambuco, na pessoa da presidente, senhora Terezinha Veloso, pelos excelentes trabalhos executados, tanto na Associação Brasil Parkinson, como na Associação Pernambucana de Parkinson. Elas exercem o papel de presidente e fundamental, né, na liderança de uma equipe que não deixa nada a desejar. Atende todos os parkinsonianos que procuram. A gente tem uma sede aqui na capital de Pernambuco, Recife. Eu estou falando de Olinda. É pertinho também, Recife, Olinda. É. E agradecer mais uma vez as duas presidentes que fazem esse trabalho tão bonito, né? E tão importante. Antes de eu te fazer a primeira pergunta, Bruna, me permita dar alguns dados que eu coletei do site do Ministério da Saúde do Brasil. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, mostram que aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem a doença. No Brasil, existem poucos números sobre a doença de Parkinson, e esta não é uma doença de notificação compulsória. Números não oficiais apontam para pelo menos 250 mil portadores. Seja aqui ou em qualquer país do mundo, trata-se da segunda doença neurodegenerativa mais comum. Se considerarmos o envelhecimento da população brasileira nas próximas décadas, podemos entender o impacto desta enfermidade social e econômico em um futuro não muito distante. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva. É causada por uma diminuição intensa da produção de dopamina, que é um neurotransmissor, substância química que ajuda na transmissão de mensagens entre as células nervosas. A dopamina ajuda na realização dos movimentos voluntários do corpo de forma automática, ou seja, não precisamos pensar em cada movimento que nossos músculos realizam, graças à presença dessa substância em nossos cérebros. Basicamente, caracteriza-se por tremor de repouso, tremor nas extremidades, instabilidade postural, rigidez de articulações e lentidão nos movimentos. Há também outros sintomas não motores, como a diminuição do olfato, distúrbios do sono, alteração do ritmo intestinal e depressão. Então, eu inicio com esse pequeno texto para esclarecer, né, a importância que é a gente ter conhecimento dessa doença, tanto para quem tem o Parkinson, quem está com a doença, como para os familiares e amigos, e para a sociedade de uma forma geral, como você bem falou no começo, Bruna. Aí eu te pergunto, Bruna,
Por que a fisioterapia é tão importante para quem tem doença de Parkinson? Principalmente para quem tem doença de Parkinson, né? Ela é importante para tantas coisas, mas principalmente para a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é a segunda maior patologia, como você bem disse, perde apenas para o Alzheimer, que é o primeiro. E, infelizmente, ainda assim, ela não é tão conhecida por alguns indivíduos. Né? Alguns pacientes começam a ter os primeiros sintomas, que a gente chama de sintomas não motores, anos antes de aparecer um tremor, uma bradicinesia, uma rigidez, né? E infelizmente as pessoas convivem anos com esses sintomas e não têm acesso, né, ao diagnóstico precoce, ao diagnóstico correto. A fisioterapia é muito importante, eu como fisioterapeuta vou puxar a minha sardinha, mas a fisioterapia ela começa muito antes do exercício de equilíbrio, de alongamento, de fortalecimento. Uma boa fisioterapia começa na avaliação, né? Na avaliação individual do paciente. Nós da Associação Brasil Parkinson, por exemplo, a gente faz uma avaliação individual inicial, que é uma avaliação baseada na recomendação da diretriz europeia, e ela é individualizada e voltada para as necessidades de cada paciente. Então, não são todos os pacientes que vão realizar os mesmos tipos de teste, o mesmo tipo de avaliação. O paciente chega através da avaliação com as queixas principais, e em cima dessas queixas a gente vai trabalhar tanto na avaliação quanto na fisioterapia. E as queixas são inúmeras, né? Desde entrar e sair de um carro, participar de um culto religioso, caminhar num shopping. Então, a gente faz essa avaliação inicial, traça os objetivos, as condutas, e trabalha com a fisioterapia em cima dessas necessidades do paciente. Claro, vamos trabalhar coordenação, vamos trabalhar fortalecimento, equilíbrio, mas sempre dentro das necessidades daquele paciente, das queixas daquele paciente, né? Sempre colocando ele naquela função que é a principal queixa dele. A principal recomendação que a gente tem para atividade física é de 150 minutos de atividade de moderada a intensa por semana. Então, ali meia horinha por dia de atividade intensa. Então, uma esteira, uma bicicleta, uma dança mais intensa. Atividades que te façam suar, né? Que façam você ficar mais ofegante, mais cansado. Que te dificulte você de conversar enquanto você faz a atividade. E isso já ajuda a gente a dar uma freada na doença. Como você bem disse, é uma doença progressiva, não tem como a gente estacionar a evolução dela, mas com a fisioterapia, com o tratamento multidisciplinar, a gente consegue dar uma freada, né? Fazer com que essa progressão seja mais lenta. Entendi. Bruna, essa questão dos 65 anos para cima tem sido bem comum pacientes com menor idade, né? Menos de 60, 50, 40. Tem aumentado o número de pacientes com essa faixa de idade abaixo dos 60 anos, Bruna? O que tem aumentado também é o diagnóstico precoce, né? Então, antigamente a pessoa vivia ali 10 anos com sintomas e alguns médicos não conseguiam diagnosticar da forma correta. Agora não, agora, né? Claro que não são todos, não é sempre, né? Infelizmente não são todos os serviços que a gente consegue esse diagnóstico, mas a gente tem conseguido descobrir e diagnosticar cada vez mais cedo, com os primeiros sintomas. Entendi. Eu sou um parkinsoniano, Bruna. Os médicos identificaram a doença aos 52 anos, hoje eu estou com 57. Então, há 5 anos
que eu estou com essa doença. Eu não gosto de dizer tenho, porque quando a gente diz tenho, parece que é uma coisa que a gente já nasceu com ela, ou parece que é uma coisa que a gente não quer se livrar. Então, eu uso o linguajar eu estou, porque embora a ciência ainda afirme que não há cura, eu acredito na cura. Então, quem sabe um dia eu esteja sem Parkinson, né? Por isso que eu não gosto de dizer que tenho, eu estou com Claro, essa doença. claro. E é importante esse diagnóstico correto, né? Para que o tratamento seja adequado, né? Exatamente. E aí eu tenho uma história, Bruna. Quando eu cheguei para o primeiro médico, porque eu passei na mão de até encontrar o neurologista ideal, aquele que a gente confia mais, aquele que a gente se identifica mais, eu passei por 4 ou 5 neurologistas. E o primeiro que eu entrei na sala, na primeira consulta, ele olhou para o meu rosto e disse assim: eu já sei o que você tem doença de Parkinson. Eu disse, mas doutor, eu nem falei o que eu tinha, nem sentei na sua cadeira ainda. Então, tem algumas características, né, que são perceptíveis na face, né, do que tem parkinsoniano. É, Eu acho até bonito. Diga, diga. o Não, eu ia diagnóstico falar. ele é clínico, né? Então, é através dos sinais, sintomas, das queixas do paciente. Então, vai muito desse feeling mesmo do médico, do conhecimento do médico, de conhecer principalmente os sintomas não motores, que são os que antecedem os sintomas motores, né? Então, constipação, alterações gastrointestinais, sintomas de depressão, enfim. Aí vai. Só que nesse primeiro médico, eu só faltei xingar ele, porque eu disse, como é que o senhor pode sem nem conversar comigo? Aí ele, enfim, eu não fiquei com ele, tá? Mas, porque a gente leva um tempo para aceitar, né? Eu levei uns Sim, 3 meses para aceitar e ficar visitando outros médicos e fazendo exames. Mas é como você falou, o diagnóstico é clínico. Então, você faz alguns exames, ultrassonografia, você faz exame no cérebro para identificar outras doenças. Aí, por isso. eliminação, sobra essa danada do Parkinson. Mas eu ia te perguntar uma coisa sobre quantos dias por semana. Você já falou que, em média, 30 minutos por dia, né? Isso, de atividade intensa, né? De moderada a intensa. Atividades que te cansem, né? Aeróbias, seja uma bicicleta, seja uma esteira. Tem um participante aqui na live, Bruna, Veron Malagueta. Tem 44 anos, com 13 anos de diagnóstico, porém a fisioterapia e com muitos exercícios físicos fizeram toda a diferença na minha vida. Tá vendo? Olha aí, a Sim, confirmação de fato, né? claro. O que acontece quando não se faz a fisioterapia, Bruna? O avanço, né? A progressão da doença acontece, né? De uma forma muito mais rápida. A gente não consegue orientar o paciente com relação a atividades que facilitem, por exemplo, o dia a dia dele, como, por exemplo, uma forma correta de levantar de uma cadeira, de evitar uma queda ou de se recuperar de uma queda. Então, assim, é um paciente que não faz fisioterapia, que não faz nenhum tipo de atividade física, é um paciente que vai desenvolver muito mais sintomas, é um paciente que vai cair com mais frequência, que vai ter muito mais dificuldade no dia a dia. O paciente sozinho em casa, ele pode fazer alguns exercícios ou é aconselhável ter alguém acompanhando? Desde que muito bem orientado após a avaliação. Então, a gente faz a avaliação, como eu disse, individualizada desse paciente, identifica quais são os riscos que esse paciente tem, por exemplo, de queda, começa a fisioterapia no presencial, né, com o acompanhamento do fisioterapeuta, e aí alguns exercícios a gente consegue passar para ele ir realizando em casa como um complemento.
Mas não é indicado que ele faça uma atividade física. Ah, eu vou fazer 150 minutos por semana, então 30 minutinhos com o vídeo que eu achar na internet, né? Isso não é indicado. Certo. E quem não pode fazer, Bruna? Alguém que alguma faixa etária que não possa ser feito? Não, não. Através da avaliação, mais uma vez, por isso que a avaliação é tão importante. Através da avaliação, a Uhum. gente identifica se o paciente tem alguma restrição, e aí a gente vai moldar a avaliação dele de acordo com essas restrições, de acordo com essas liberações médicas. Então, se é um paciente que de repente não dá para colocar em pé, não tem problema, a gente vai fazer a fisioterapia dele, seja sentado, seja deitado, seja no leito, enfim, então assim, não tem uma contraindicação. O que tem é o cuidado de quais exercícios aquele paciente pode realizar. Por isso a importância da gente estar repetindo, né, Bruna? Tem que ser personalizada, né? A fisioterapia tem que ser Exatamente. avaliada para cada indivíduo ter a sua mais correta fisioterapia, né? Então, É. nada de vídeo de internet. Os vídeos de internet até ajudam a gente a se informar, mas o médico, o profissional é que nos vai tirar todas as dúvidas, né? E vai nos deixar mais Sim, tranquilos. sim. E mesmo para se informar, é importante que o paciente tenha pelo menos o mínimo de informações básicas com o profissional adequado, né? O site de vocês, da Associação Brasil Parques, ele é muito rico de informação. É muito bom. Então, quem não segue, é importante seguir no Instagram, Associação Brasil Parkinson, e se Isso. inteirar de tudo que é colocado lá, porque é muito, muito bem produzido, muito bem organizado. Até aproveito, obrigada, né, pelo elogio. Até aproveito para dizer que no nosso site a gente também tem um e-book gratuito. A pessoa pode ir lá no site baixar o e-book. Lá tem bastante informação, numa linguagem que é Amém. super tranquila para qualquer pessoa entender. Ela não precisa ser da área da saúde, ela não precisa ser o paciente com doença de Parkinson, um acompanhante, um familiar já consegue ter acesso a essas informações. Maravilha, Bruna. Caminhar substitui a fisioterapia? Não, não. Nada substitui a fisioterapia. Ótimo. Complementam a fisioterapia, complementam as atividades físicas, mas a fisioterapia, não. Bruna, tem um pequeno texto menor do que o do começo, sobre o dia 11 de abril, né, passado, tivemos o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson. 11 de abril marca a data de nascimento do médico inglês James Parkinson, que em 1817 publicou pela primeira vez um estudo sobre a doença. Passados 205 anos, a discriminação ainda é um dos principais problemas. A discriminação. O tema das comemorações internacionais da data em 2022 é o futuro da doença de Parkinson. O objetivo da campanha é conscientizar sobre a doença e incentivar as pessoas a agirem de forma a impactar o futuro da enfermidade por meio da pesquisa, do cuidado e do planejamento de vida. Neste dia, uma aliança global de organizações de mais de 80 países mobiliza a comunidade para provocar mudanças, pedindo aos afetados pela doença que se levantem, falem e se unam para acabar com o Parkinson. É preciso quebrar o estigma em torno da doença, liderar o apelo para financiar avanços médicos e colocar o Parkinson no passado. Eu achei essa mensagem fantástica. É uma realidade, né? É preciso que a ciência avance, mas para que ela avance, é preciso que os governos, os governantes, incentivem e apoiem, e a gente não vê isso de forma alguma, principalmente com relação à parte. É, Infelizmente. ainda é bem complicado, né? As pessoas têm pouco acesso à informação, principalmente, né, as pessoas com menos poder aquisitivo, né, com menos
acesso à informação, a médicos, especialistas, né? Então, realmente é um pouco complicado ainda. Bruna, agradecendo novamente a todo mundo que está entrando, Bruno Castanha, Bru Cavalieri, Guida diz assim, eu tenho 48, Parkinson há 12 anos, não faço fisioterapia e trabalho 3 horas e meia por dia e caminho 2 horas todos os dias. Não faço fisioterapia. Olha, tenta encaixar aí, Guida. Tenta encaixar pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, se não puder fazer diariamente, né? E é importante, se ele não tem, né, não só ele, qualquer paciente que não tenha um acompanhamento profissional, é importante ter, porque a gente precisa saber como essa caminhada está sendo feita, né? A gente não pode se basear só no tempo, né? A gente tem que se basear também na qualidade. Então, é uma caminhada que está sendo realmente efetiva, né? Porque ela pode estar funcionando hoje, por exemplo, para ele, mas com a progressão, será que vai ser tão eficaz? Né? É importante a gente pensar à frente, né? Pensar que com a progressão, quais são as outras necessidades que vão surgir? Exato. Exatamente. E quero reforçar aqui mais uma vez, pelo menos aqui, com certeza a Associação Brasil do Parkinson também recebe a quem procurar por eles. Mas aqui em Pernambuco também, se você não tem um apoio, se você não tem condição financeira de procurar um médico, se você não tem plano de saúde, a Associação Brasileira, a Associação de Parkinson, a ASP Pernambuco, ela recebe você de forma gratuita e 2 vezes por semana tem profissional fisioterapeuta, outros 2 dias tem psicólogos, tudo gratuito, tá? Tem pilates, né, que é importante também, né, Bruna? Sim, Então, sim. procurem, não deixem de procurar ajuda, assistência, mesmo sem condições financeiras, a Associação de Partos existe para dar esse suporte. Essa é a Certo? principal missão da associação, né? Proporcionar equidade nos atendimentos, né? Seja do paciente com maior poder aquisitivo ou menor poder aquisitivo, que todos tenham acesso ao maior número de informações, qualidade de atendimento, né? Então, dizendo aqui, ó, nada melhor do que a orientação profissional adequada, com Com certeza. certeza. Bruna, tem um momento abobrinha, né? Que é uma brincadeirazinha que a gente faz com um convidado, que são perguntas rápidas com respostas rápidas. Mas se você sentir necessidade de dar alguma explicação na resposta, fica à vontade, tá certo? É um Tá. bate-bola que eu adaptei para bate-abobrinha. Por exemplo, o que é que você prefere, televisão ou leitura? Leitura. Uma lembrança agradável. Acho que momentos familiares. 2021 foi, Difícil. 2022 está sendo. Um pouco mais tranquilo. Casa ou apartamento? Casa. Uma comida. Todas. Ficar em casa ou passear? Passear. Cama ou rede? Cama. Uma fruta. Acho que todas também. Carnaval é. Bagunça. Família é. Tudo. Vacina é. Vida. O que é o medo, Bruna? O medo. Puxa, Uhum. Uhum. não sei. É difícil, né, falar de medo. Ô, Bruna, avião ou ônibus? Avião.
Felicidade ou momentos felizes? Felicidade. Futebol ou teatro? Teatro. Sua maior qualidade é? Não sei. Eu acho que eu sou bem fiel ao que eu me proponho. O que te faz feliz? A minha família. Uma cor, Azul. um país, Brasil. uma saudade. Ah, são muitas. Fico aborrecida quando Quando eu não consigo realizar o que eu me proponho a fazer. uma música, Muitas. Música é fundamental. frio ou calor, Calor. gato ou cachorro. Cachorro. Tá joia, obrigado, Bruna. Tá Muito vendo? Todo momento obrigada. todo. Mas não acabou ainda não, a brincadeira que acabou. Não foi tranquila? Foi Oi? tranquila a brincadeira? Foi. Foi tranquila a brincadeira? Foi. A Vera, né? É a Acho que é Verônica. Vera, Ela é né? paciente da Verônica. associação. Foi, ela voltou muito Eu acho que é, agradecida pelos Eu acho que é profissionais Verônica. que ali, é Verônica. Agradecida pelos profissionais que ali estão se dedicando para nos auxiliar nesta batalha. Com certeza, Verônica. Thaís, você é um excelente profissional, parabéns. Olha aí, com certeza. Simpática e excelente profissional. Thaís, o que é e qual a importância do tratamento multidisciplinar? É muito importante. A gente sempre fala da fisioterapia, porque a gente, né, tende a puxar a sardinha para a nossa profissão. Mas o paciente, Claro. ele não é só uma falta de equilíbrio, ele não é só uma alteração de marcha. Então, o tratamento multidisciplinar proporciona para o paciente é, um atendimento como um todo, né? Então, por exemplo, uma nutricionista que a gente tem lá na associação, ela vai conseguir trabalhar nessas alterações gastrointestinais, na constipação, que são sintomas bem comuns da doença de Parkinson. A psicóloga, ela vai conseguir ajudar tanto o paciente quanto o familiar, né, nessa trajetória, né, no entendimento da doença, da aceitação. O educador físico tem um papel importantíssimo, né? A gente está falando de exercícios cardiovasculares, exercícios intensos. É ele que vai conseguir auxiliar a fisioterapia nesse caso. A terapeuta ocupacional vai conseguir proporcionar para o paciente atividades que facilitem a atividade de vida diária dele. A fono, que é super importante, os pacientes têm muitas queixas de alteração da deglutição, engasgos. Então, assim, a gente consegue trabalhar como um todo, a gente enxerga o paciente como um indivíduo geral, né? Um indivíduo como um todo. A fonoaudióloga também, né, Bruno? Sim, sim, que vai auxiliar nos engasgos, na deglutição, na voz, na fala. Eu tenho um amigo jovem, até também na mesma faixa minha, ele perdeu a voz por completo. Acontece, acontece. E aí a fono entra, né, como principal suporte para auxiliar esse tipo de paciente. Assim. Os sintomas de Parkinson podem surgir até 15 anos antes É, do diagnóstico. Por exatamente. exemplo, a questão do balançar de pernas.
se não for ansiedade, pode ser um dos futuros prováveis sintomas do Parkinson? Não só isso, né? Alterações do sono, dor. Então, às vezes, o paciente ele já começa com uma rigidez, ele já começa a se queixar ali de uma dor, e ele acha que é porque ele está trabalhando muito, porque ele não, né, está fazendo muito esforço repetitivo. Tem principalmente os sintomas não motores, né? Alteração do sono, a constipação. Então, pode acontecer sim. E, infelizmente, é quando ele passa aí seus 10, 15 anos sem diagnóstico, principalmente para a doença de Parkinson, que as pessoas acham que tem que ter tremor. Se não tiver tremor, não é Parkinson. É porque tem pessoas que predominam mais a rigidez, movimentos lentos, né, do que tem outros que tremem mais, É, predomina, né? o Mas isso paciente vai. com Parkinson não necessariamente tem o tremor, então não dá para a gente se basear nesse sintoma apenas. Você conhece algum relato de algum paciente, provavelmente conhece, que possa nos contar, né, que não seja tão assim, algum de discriminação, porque mesmo como fisioterapeuta, eu imagino que às vezes o paciente vai desabafar alguma coisa com você, em Sim, alguns sim, momentos, né? sim. Já teve algum relato assim que você possa nos dar exemplos, sem citar nomes? Sim, geralmente as queixas são meio que gerais, assim, né? Pacientes que se sentem com uma certa vergonha de se alimentar em público por conta do tremor, por conta da rigidez, então não consegue levar o garfo até a boca, derruba a bebida do copo, então eles se privam de sair de casa. A dificuldade na aceitação, não só do paciente, mas dos familiares também. Então, às vezes, eles se privam de participar de um culto religioso, de um encontro em família. Então, são pequenas queixas que a gente vai sempre ouvindo, né? De pacientes diferentes, as queixas são as mesmas, né? As vergonhas, né? Que nem deveriam existir, mas que infelizmente existem por conta do julgamento, né? Das outras pessoas, pela falta de conhecimento das outras pessoas. Eu tive um conhecido, né? Não é amigo meu, mas é colega do colega, que ele quase era espancado em praça pública porque fazia movimentos, tremores que identificavam, parecia que ele estava tentando fazer outros gestos nos genitais, quando na verdade era o tremor da O doença de tremor Parkinson. Você acredita nisso? Já pensou? é, é uma pena, assim, né? Que existam pessoas tão É, ignorantes a ponto, né? Ignorantes que eu digo realmente da falta de conhecimento mesmo, né? é, é, é horrível, né? A pessoa passar por isso e aí desconstrói, né? Toda a pessoa já tem a doença, já tenta se construir e se equilibrar emocionalmente. E É, vendo uma a, carga dessa, a quase doutora que Érica até destrói, né? conhece esse caso, foi em Bauru. E ele ficou cego? Eu não, eu desconheço esse caso. Já é o outro. Esse foi aqui em Pernambuco. Ah, tá. Já É deve para você ser ver outro. como, né, se repete a história. Infelizmente. O apoio da família e dos amigos são importantes, Bruna. Imprescindível, imprescindível. Imprescindível. É, até por isso que a gente tem essa necessidade, a gente dá a importância de dar o suporte para o acompanhante também, para o familiar, para o cuidador, né? Para que ele tenha condições de acompanhar a pessoa com doença de Parkinson. A gente não enfrenta nada sozinho, né? Seja um familiar, seja um companheiro, seja um amigo muito próximo, a gente precisa realmente de alguém, né?
De uma Sim. forma geral, não só a doença de Parkinson, eu digo É, de uma na forma geral. trajetória, na nossa vida mesmo. Tudo que a gente divide, o fardo que a gente divide fica mais leve, né? Sim, sim, é bem mais fácil. A gente dá bastante importância para isso. A gente até teve um curso para cuidadores, para a gente conseguir falar abertamente sobre alguns temas, alguns assuntos que às vezes o paciente não traz para a gente ou que o cuidador não tem acesso a essa informação, né? Ou não consegue perguntar para a gente. Então, a gente até fez um curso recentemente, em comemoração também ao mês de conscientização da doença de Parkinson, para conseguir mostrar para os cuidadores a importância deles. Perfeito. Bruna, é muito falado, as pessoas perguntam muito, e eu também não tenho visto mais nada falando disso. Há alguns meses surgiu a história de um repórter da TV Record, se eu não me engano, que foi para os Estados Unidos fazer um tratamento numa câmera. Ele entrava e ficava suando, transpirando, e ele ficou praticamente curado. É um médico brasileiro que mora nos Estados Unidos e recebeu o apoio financeiro para fazer o estudo dele lá. Já que ele não recebia aqui, o médico foi para lá, mas é brasileiro, essa invenção, né? Essa descoberta. Você tem mais alguma informação a respeito disso? Já ouviu falar? É muito importante que qualquer procedimento inovador, qualquer atendimento inovador seja muito, muito bem avaliado, porque a gente não pode prometer uma cura, sendo que a gente ainda não tem estudos que comprovem, né? Então, eu entendo a, a, a necessidade das pessoas de ir atrás desse tratamento inovador, mas, infelizmente, a gente não tem nenhuma comprovação científica ainda, né? É, Quando surgiu essa matéria, a doutora Érica até fez uma live com o médico, o doutor Rubens, para deixar claro essa necessidade de informação, que a gente não pode sair acreditando em tudo que a gente vê por aí. Não é porque passou na Record, não é porque sim, passou na Globo que realmente faz efeito, né? Tem que tomar muito cuidado. verdade, com certeza. Ô, Bruna, com relação à sua profissão, né? A gente sabe que o apoio da família, dos amigos é importante para os pacientes. E para você, profissional, você recebeu e tem o apoio da família e dos amigos? Da minha família? Sim, a Total sua apoio. profissão. Total apoio. A gente que escolhe trabalhar com a área da saúde, a gente se dedica 100%, né? E a gente precisa desse apoio da família, né? Desse entendimento que às vezes a gente vai estar mais ausente de casa, que a gente precisa estudar. Então a gente precisa realmente. Eu gostei da palavra que você citou aí, escolha, né? É É uma uma profissão que escolha, e você é uma escolhe, escolha que que um tem que ser muito trabalho bem pensado. pensada. Muito Bruna, bem você já ouviu pensada. falar? Com certeza, para a gente ser feliz na profissão e realizar bem feito, né? Porque se a Com gente não certeza. gostar, existe um grupo de fisioterapeutas da Universidade Federal de Pernambuco que, antes da pandemia, estava desenvolvendo um trabalho com ondas eletromagnéticas no cérebro para diminuir, retardar os efeitos do Parkinson. Entre aspas, não era substituição, mas era comparando o efeito das medicações alopáticas com essas ondas eletromagnéticas. Foi um trabalho de 3 meses, eu participei desse trabalho também. Aí logo depois veio a pandemia e esse trabalho ficou de lado, né, em função da pandemia.
Você já ouviu falar desse tratamento com ondas eletromagnéticas? Já sim, a gente até está já providenciando para começar a ter na associação também. Todo o tratamento que complementa, né, os tratamentos medicamentosos, fisioterapia, atividade física, são sempre muito bem-vindos, né? E graças a Deus, a gente tem cada vez mais estudos que comprovem essa eficácia. É por isso que tem que ter o apoio, né? Vocês, estudantes, você também, né? Meio formada, mas não deixa A de gente estuda a estudar vida inteira. a vida inteira, né? E é preciso, é muito importante esse apoio, né, das universidades, desses estudos, porque realmente houve eu sou testemunha, de fato, que houve uma melhora sensível na aplicação. É um pouco, como é que eu falo, desconfortável, Desconfortável? mas o resultado ele é compensatório, ele compensa, sabe? E é Muito bom. importante que a gente tenha essa facilidade de acesso, né? Como eu disse, a principal missão da associação, não só da Brasil Parkinson, é realmente proporcionar para qualquer indivíduo o acesso a esses tratamentos inovadores e complementares. Complementares, muito importante. E como é importante o apoio, né? Porque sem verba, meu Deus do céu, ninguém anda, né? A universidade não pode andar Exatamente. sem verba, sem incentivo. É igual, eu faço uma comparação, sem poder comparar e já comparando, a questão da arte e da cultura. Né? Não pode um país não ter arte, não ter cultura, não ter educação, da mesma forma que não pode faltar incentivos para a ciência. Né? Exatamente. Exatamente. É muito importante. E Exato. alguns locais acabam caminhando com as próprias pernas, né, com os próprios fins lucrativos para conseguir, né, proporcionar esse tipo de estudo, enfim. São ONGs, né? São empresas que colaboram, ajudam. E, Exatamente. neste exato momento está passando no Jornal Nacional a notícia que a atriz Dona Vieira fez a passagem e a causa de sua partida foi a doença de Parkinson. Suzana Faine, Faine. De nome eu não conheço. Eu, não, eu li Suzana, já fui lendo Vieira, mas não é Vieira, não. Não. O, o, Bruna, na sua profissão, como em todas as demais profissões, principalmente a área de saúde, a gente tem os nossos momentos mais felizes e os menos felizes, para não dizer triste. Quais os momentos em que o que é que te alegra na tua profissão e o que é que te entristece? Eu acho que a alegria do profissional da saúde é proporcionar para o paciente qualidade de vida, né? Então, proporcionar um bom atendimento, pensando sempre que podia ser a minha mãe, podia ser, né, o meu avô, podia ser um familiar meu. Então, é uma alegria saber que eu trato o paciente da mesma forma que eu gostaria que os meus familiares fossem atendidos, ou que eu, né, gostaria de ser atendida também. E é uma tristeza saber que nem sempre é assim que funciona, né? Infelizmente, muita gente vai pelo dinheiro e não pelo amor, né? Então, é uma tristeza muito grande quando a gente vê profissionais da área da saúde tentando ganhar dinheiro apenas, né? Ganhar fama apenas, né? Sem pensar no bem do paciente, na qualidade de vida dele, né? No impacto que isso vai ter na vida do paciente, da família dele. É muito triste porque no começo eu falei, né, que eu procurei 4, 5 médicos neurologistas e um deles era justamente esse que eu deixei por causa disso, porque o atendimento dele não durava mais do que 5 minutos. Então ele ganhava em cima de quantidade, né? E plano de saúde, viu? Sem citar o nome, mas plano de saúde. Sim, Eu acho que sim. nem precisa citar o nome. Então eles trabalham com quantidade de atendimento, né? E Sim, sim. aí
é uma outra área, deixa a desejar na qualidade, porque a gente que tem uma enfermidade, a gente quer um apoio, quer uma conversa, quer um atendimento um pouquinho mais demorado, né? Mas, infelizmente, nem todos os profissionais conseguem. Até porque eles são mal remunerados. Vamos e venhamos. É uma classe, igualmente como a dos professores, que deixa muito a desejar, né? É, O piso salarial da classe da área de saúde. É horrível, né, Bruno? é uma pena, né? Muito triste mesmo. Mas, como eu disse, a gente vai realmente pelo amor mesmo, né? Pela gratidão em fazer o bem sem olhar a quem literalmente. Verdade. Bruna, se você pudesse, uma pergunta, um outro momento abobrinha, uma pergunta bem instigante. Se você pudesse levar para toda a eternidade um único objeto que tivesse no seu quarto, imagina seu quarto, aí você escolheria, teria o direito de levar para a eternidade um único objeto. Que objeto seria esse? Acho que meu travesseiro. Perfeito, Bruno. Bruna, que conselhos? A gente está completando daqui a pouco uma hora. Que conselhos você daria para quem sofre não só de doença de Parkinson, mas de qualquer outra enfermidade? Quais os conselhos que você daria também para o profissional que está começando a estudar na faculdade? Quais conselhos você daria para esses grupos de pessoas? Para os profissionais, eu diria que é muito difícil, né? O reconhecimento é muito difícil, mas que vale a pena, né? A gente fica sempre muito grato por fazer o bem, por fazer um bom atendimento. E para os pacientes, que procurem um atendimento especializado, que não desistam no primeiro profissional ruim que encontrar. Existem as associações, não só a Associação Brasil Parkinson, não só as associações de doença de Parkinson. Nessas associações a gente tem os atendimentos multidisciplinares, né? Então é muito importante que seja firme, né? Nessa busca por bons atendimentos, por bons profissionais. E para os estudantes, Estudem muito, muito. muito, muito, para dar o atendimento para o familiar dos outros, o mesmo que a gente gostaria de dar para o nosso. O nosso. Bruna, a Associação Brasil Parques ela fica localizada na capital mesmo de São Paulo. Na Avenida Bosque da Saúde, 1155. Super fácil acesso, perto de metrô, a gente tem estacionamento para quem vai de carro, é super tranquilo de chegar. Maravilha. E quem não segue ainda, tá aí o site da Associação Brasil Parques, tudo junto, sem ponto, sem nada. Segue no Instagram. Quem não tem o e-book ainda, baixa o e-book, né? Não Isso. espera o paciente baixar o e-book, não. Você que acompanha, que é amigo, que é parente, vai lá no Isso. site Na baixa. associação, a gente tem muito material importante, interessante, tanto para o paciente quanto para os cuidadores, tanto para os profissionais também. A gente tem manual de exercícios, a gente tem um e-book, tem o nosso WhatsApp também na descrição do nosso Instagram. Lá a gente consegue ter o maior número de informações para qualquer pessoa, seja profissional, seja paciente, seja acompanhante. E será todos muito bem-vindos. Agora a gente está conseguindo retornar com algumas atividades presenciais. E estão todos convidados para conhecer a associação. A associação hoje tem quantos pacientes, mais ou menos, Bruna? A doutora Érica vai saber me dizer com certeza.
Eu vou. Érica, você pode digitar para mim quantos pacientes a gente tem no momento? A gente já vai ter Doutora essa Érica, informação. muito obrigado por sua presença na live. Muito importante o papel da Bruna quanto profissional, quanto fornecedora de informações, né? Provedora de informações. E parabéns pelo trabalho como presidente e à frente da Associação Brasil Parkinson. Doutora Érica Tardelli. A Érica, ela faz um trabalho, assim, maravilhoso, um atendimento humano para todos os pacientes, para todos os acompanhantes. Ela leva a associação realmente como uma família. Ela passou aqui para mim, ó, em média de 300 pacientes atualmente. Uhum. A gente tem uma característica no nosso estado que é a questão do carnaval, né? Frevo. E a Associação de Parques de Pernambuco, a ASFPE, ela durante a época do carnaval faz um bloco de carnaval chamado Treme Treme. Aí é um bloco de carnaval que a gente sai pelo bairro, não vai para onde tenha muita população, né? Não tem onde tenha muita aglomeração. Isso era antes da pandemia, né? Agora acho que Sim, vai sim. voltar no ano que vem. Vai voltar no ano que vem. E aí o nome do bloco é Treme Treme. Eu achei tanta graça antes, no começo, né? É, na ABP a gente costuma ter bastante atividade também em épocas comemorativas. É que com a pandemia realmente algumas coisas passaram a ser online para a gente não perder esse vínculo, né? Essas comemorações, esses encontros. E eu espero que em breve a gente consiga retomar alguns desses encontros. Aos poucos está voltando, né? A gente está conseguindo se reencontrar novamente na associação. Na O ABP também trabalho ainda da. com todos os cuidados, com distanciamento, com máscara, álcool em gel, mas algumas atividades a gente já está conseguindo retomar para o presencial, ainda que com muitos cuidados. O trabalho da presidenta daqui de Pernambuco, presidente Terezinha Veloso, também tem sido fantástico, junto com a equipe dela. E, por coincidência, né, mulheres à frente, né, mulheres liderando equipes, né? Merecem, merecem todo o nosso reconhecimento, sem dúvida. Com certeza, Bruno. Olha, eu quero só agradecer a você, sua simpatia, sua disponibilidade, sua facilidade de explicar, bem objetiva, tranquila. Maravilha, maravilha mesmo, tá certo? Eu que Se você tiver agradeço. algo a acrescentar que a gente não tenha comentado, alguma coisa, fique à vontade. Não, só gostaria de enfatizar mesmo o convite para que todos conheçam a associação. É muito importante que a gente tenha o maior número possível de pessoas conhecendo. Em algum momento da vida, alguém vai conhecer alguém que tem doença de Parkinson. Estão todos convidados a acompanhar nosso Instagram, a visitar o nosso site, a nos visitar presencialmente. Serão apresentados para todas as atividades, serão apresentados para todo o material que a gente tem lá de fácil acesso. E muito obrigada pela oportunidade também. Eu acho que é muito importante que a gente tenha esse local de fala para passar o maior número de informações possíveis e confiáveis, né, para as pessoas. Exatamente. Eu acho que a gente tem que procurar o profissional certo, né? A gente tem que procurar o local certo da informação, a fonte certa. É. Por Porque isso que de eu digo, fato, não desista no primeiro. Que nem sempre o primeiro vai ser o certo. verdade. De fake, né? De coisas falsas, o mundo está cheio, a internet está cheia, Infelizmente. infelizmente. Então, para não confundir, procura a fonte certa. Fui rapidamente atendido. Aliás, não é a primeira vez que eu solicito algo à Associação Brasil Parque. Teve a ocasião de solicitar o manual e recebi em casa. Sim. Manual, né? Então, ele é bem ilustrativo, colorido, fácil de É. leitura. A leitura é facílima e fácil compreensão. O de Só as figuras exercícios? assim, de exercícios. Você só olhando, você já entende, não precisa nem ler. O manual Se tem a a pessoa não contribuição souber da ler, doutora Érica, né? Ela
ela que escreveu o manual também. E não só o de fisioterapia, a gente tem o manual de fonoaudiologia, a gente tem muito material interessante, de fácil acesso, financeiramente falando também. Então, eu acho isso muito bacana. Isso não tem preço, né? Então, Com resta certeza. somente nossos agradecimentos, esperar que a ciência avance, a cura chegue, não só para o Parkinson, como para o Alzheimer, para todos os Sim, tipos de doenças que ainda não têm cura. Da mesma forma que a vacina chegou para o Covid-19, que consigamos ter a cura, por que não, dessas doenças neurológicas, né? Tão com deprimentes, certeza. tão degenerativas. Com Agradecer a certeza. tanta gente legal que passou por aqui, Bruna. Agradecer a todos. Não dá para citar o nome de todo mundo, mas muito obrigado pela presença. E as portas estão abertas quando vocês precisarem. Qualquer um precisar, contem com a gente aqui no nosso canal de live. Muito Muito obrigado. obrigada. Obrigado também e até uma próxima. Boa semana de trabalho, vida longa e muita Igualmente. saúde. Amém. Amém. Tchau, Obrigado, muito Bruno. obrigada. Tchau, obrigado.